O HPV é um vírus de transmissão sexual e que realmente hoje em dia está muito comum no consultório. Existem alternativas hoje em dia, isso que eu queria abordar, para a gente evitar as complicações da infecção pelo HPV. A principal opção que nós temos é a vacina. Então, idealmente, a gente deve vacinar as meninas antes delas iniciarem a sua atividade sexual. Existem basicamente duas vacinas no mercado, tem algumas diferenças. Acho que o médico ginecologista é o melhor profissional para indicar até qual vacina cada paciente vai tomar. Então são vários esquemas. Diferentemente do que foi até veiculado, apareceu um pouco na imprensa, as vacinas são seguras do HPV. E existem alguns relatos de pacientes jovens que tiveram algum desmaio, mas era um esquema de vacinação um pouco diferente, era uma vacinação, quando a vacina era feita na escola, mas de uma maneira geral as vacinas são muito seguras, não têm efeitos colaterais e a gente orienta bastante. Uma das características do HPV é que quando a paciente se infecta, muitas vezes é uma doença silenciosa. A paciente tem o vírus e ela não manifesta não tem nenhuma sintomatologia. Alguns subtipos de HPV, eles podem desencadear o aparecimento de algumas verrugas na região genital, externas, na região vulvar. Quando isso acontece, a paciente vem nos procurar, mas o problema principal está relacionado com infecções por HPV, que a paciente não tenha verruga ou essa infecção ela ocorre no colo do útero, quando a paciente não percebe, ou na parede vaginal. Esses casos são um pouco mais importantes. Porque a principal complicação da infecção pelo HPV, alguns subtipos de HPV estão relacionados ao desenvolvimento do câncer do colo do útero, que é uma doença relativamente simples e facilmente tratável, desde que a paciente esteja numa fase inicial. Então, a paciente que costuma fazer seus exames anuais, tem uma rotina ginecológica já bem estabelecida, dificilmente vai ser surpreendida com um diagnóstico um pouco mais grave. Agora, se a paciente estica um pouco o intervalo entre as consultas ou deixa de fazer os exames, eventualmente a surpresa pode acontecer. Uma coisa importante é assim, que do ponto de vista de prevenção da infecção do HPV, o preservativo é a nossa principal arma. Eventualmente assim, pacientes adolescentes que ainda não têm muita informação, lembrar que a gente trabalha sempre com uma coisa que a gente chama de dupla proteção, né? A paciente pode usar a pílula, por exemplo, para evitar uma gravidez não planejada, mas o que previne doenças sexualmente transmissíveis, dentre elas o HPV, é o uso do preservativo em todas as relações, desde o começo da atividade sexual.